Olá, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, glória a Deus pela sua vida, nossos amigos que nos acompanham aqui no YouTube, AD Alvorada, gratidão pela sua vida e por essa oportunidade de estar com você neste momento para transmitir essa aula da escola bíblica. Somos gratos a Deus por essa rica oportunidade. Hoje nós estaremos falando sobre rejeição e oposição, ó, um assunto importante de relevância. E como base dessa lição hoje, nós vamos falar assim, que nada impediu a missão do Filho de Deus. Vamos falar um pouco de Jesus e falar como lidar com a rejeição ou lidar com a situação de oposição. Diante da lição que nós vamos estar falando hoje, nós vamos estar observando que muitos desses assuntos que nós vamos estar pautando nesta lição, são coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, do nosso viver, a qual nós temos que aprender e direcionarmos para que nós possamos ter êxitos diante dessas dificuldades. Mas antes disso, eu quero fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar ao Senhor, porque do Senhor vem a bênção, do Senhor vem a revelação, do Senhor é que nós temos o relacionamento, a mensagem é do Senhor e que nós possamos desfrutar a vida em Cristo Jesus. Senhor, abençoa a minha vida, a vida dos sonoplastas, a vida do audiovisual, a vida do Diogo que está aqui nos ajudando nesse dia. Senhor, o meu irmão, a minha irmã que está aí assistindo pelo YouTube, que o Senhor venha abençoar a vida dele, a casa dele, a família dele seja alcançada e que nós possamos aprender, meu Pai, como lidar com rejeição, com oposição e sermos abençoados, curados, transformados, não encurralados com medo, mas sim o Senhor vem nos mostrar estratégias, serenidade, paz, para lidarmos com situações difíceis. Assim como Jesus lidou, o Espírito Santo vai nos conduzir para que nós também possamos fazer o melhor diante de tais situações. Amém. Meus queridos, eu quero agradecer ao pastor Washington, que é o pastor aqui da nossa igreja, do Aldeia Alvorada, que nos permite fazer essa escola bíblica com os demais professores. Eu também não posso expressar a minha gratidão ao nosso pastor presidente Antônio Campassi, aqui do Ministério do Vila Alzira, em Santo André, e aos demais ministros e obreiros desta obra. Vamos lá? O nosso texto de referência, ele está em João capítulo 6, versos 60, 61, 66, 67, 68. Se você tiver sua Bíblia, depois você vai estar acompanhando, mas não deixe de compartilhar essa aula, não deixe de assistir essa aula. Vamos lá? Então diz assim, João 6, versículo 60. Muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso. Quem poderá ouvir? 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os discípulos murmuravam disto, disse-lhes, o que vos escandalizai? A pergunta de Jesus. Verso 66. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram-se para trás e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também vos retirar? Respondeu, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tens tu as palavras de vida, somente o Senhor tem palavras de vida. Pedro teve essa revelação, né, porque a mensagem que Jesus estava falando deixou algumas pessoas incomodadas. Por quê? Muitas vezes, irmãos, a palavra não é incomodada, mas ela exorta. Quando ela nos exorta, ela vai nos trazer uma reflexão para que nós venhamos melhorar alguns comportamentos e atitudes. Então, a palavra exortar, ela vem para nos ensinar e mostrar o caminho direcionado. E a vida é assim, a vida nós precisamos, muitas vezes, sermos, algumas vezes, confrontados, sim, diante das situações que nós estamos vivendo, para que nós possamos ter uma melhora. E muitas vezes o espelho da minha vida e da sua vida chama a Escritura Sagrada. Muitas vezes quando nós estamos meditando na palavra, nós vamos deparar com um salmo, com um provérbio, com uma palavra de Jesus, ou com uma instrução de Paulo, ou dos demais evangelistas que escreveram, e aquela história, aquela narrativa, ela vai levar uma reflexão do nosso comportamento ou de algumas coisas que nós devemos mudar. E assim nós vamos melhorando, e assim nós vamos crescendo na graça de Jesus. A verdade prática diz assim como Jesus e os seus discípulos devem perseverar na caminhada, a fim de cumprir a sua missão, mesmo diante de oposições e rejeições.
Essa palavra aqui, ela vem de encontro já para mim, para você assim. Mesmo diante de oposições e rejeições, nós devemos perseverar na nossa caminhada cristã. Por isso que a salvação é individual. Por isso que a salvação, ela é muito pessoal. Então, essa minha caminhada, a sua caminhada, ela é muito particular e peculiar a cada um de nós. Nessa lição, nós veremos como Jesus enfrentou a rejeição e sem desistir de cumprir o seu ministério na terra. Ele continuou anunciando o evangelho e operando curas e milagres. Esse já era um grande fato das pessoas não terem rejeição e não terem esse tipo de comportamento. Mas o ser humano, ele tem umas dificuldades relacionais, e principalmente pessoas que são facilmente manipuladas e conduzidas por outras pessoas, a qual nós vamos meditar um pouco nisso nesta lição. Então nós vemos aqui, ele continuou anunciando o evangelho. Nosso Senhor, ele soube lidar com a rejeição e com as manifestações de exaltação por parte do povo. Então, muitas vezes tem que ter um equilíbrio nesse momento. Ele sabia bem que estava para cumprir o plano da redenção. Então, tudo isso era um propósito. Mas, irmãos, para chegar no propósito, existe um processo. É aí que nós temos que entender e continuar perseverando para que nós venhamos vencer os obstáculos, vencer as dificuldades e servir ao Senhor com alegria, mesmo diante dessas oposições, dessas rejeições, servir a Deus. Jesus enfrentou a rejeição, o tópico 1 diz assim: Jesus não paralisou diante da rejeição que sofreu. Pelo contrário, ele continua focado na missão que tinha para cumprir. Por quê? Jesus, ele seguiu a sua missão. E diante disso, Jesus seguiu pregando o reino, o amor de Deus, para que cresce no Filho de Deus, para que eles viessem a ter a vida eterna. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para todo aquele que crê, não pereça, mas sim tenha a vida eterna. Então, essa missão era para remissão de pecados, para transformação de vidas, para a restauração da humanidade que estava caída através do pecado. Para isso que nós estamos estudando hoje. O Filho de Deus, ele recebeu essa missão, Jesus, para reconciliar os perdidos com o Pai e seguiu firme neste propósito. E o que me chama a atenção nessa lição é assim: alguns rejeitaram os milagres de Jesus. Em seu Evangelho de João, narra 7 milagres realizados por Jesus. Entre eles, quando Jesus cospe na terra, faz uma lama e unta os olhos de um homem cego, que depois manda ele ir lá no tanque de Siloé, o homem obedece e volta a ver. O fato daquele homem reconhecer que foi curado como filho de Deus deixou os fariseus furiosos, porque eles se consideravam espiritualmente superiores, os fariseus, os escribas. Então, ele foi enfático a dizer que... E aí houve um movimento, e a pergunta foi assim: quem que pecou? Foi os seus pais que pecaram? Foi a criança? A grande lição que nós temos que aprender aqui é que Deus não está preso a métodos humanos. Jesus é o Filho de Deus e tem poder sobre a minha vida, a sua vida e sobre todas as circunstâncias. Assim como este fato deste homem. Não havia nenhum segredo, não havia nenhuma mágica. Mas existe uma didática que as pessoas tinham que... qual é a palavra? O que teria no cuspe, na terra, fez a lama, unta os olhos do homem cego, e depois ele manda no tanque de Siloé lavar. Era para que as pessoas observassem a didática. Qual era a didática? Aquele homem já era conhecido por ser cego. Jesus, de repente, ele poderia orar, abrir os olhos daquele homem? Podia, mas ele fez essa didática para que as pessoas acompanhassem o ato, acompanhassem a conduta deste homem e vissem que vai no tanque de Siloé e se lava. Ele foi, ele obedeceu. Então tem coisas que Deus vai pedir para mim e para você, que até parecem, vou colocar assim, estranho ou absurdo, tá? Você fala assim: mas eu tenho que fazer isso? Sim. A bênção de Deus está na condição da obediência. Muitos de nós, eu e você, seremos provados na obediência. Mas Deus já não sabe das coisas? Sabe, mas eu tenho que... O que está dentro de mim? O que está dentro de você? É na obediência que eu vou manifestar a minha obediência e serei abençoado. Então, o que nós vemos aqui, alguns rejeitaram os milagres de Jesus. Quem foi esses alguns? Foi os fariseus, ficaram furiosos porque eles se consideravam espiritualmente superiores. Eles conduziam o povo, manipulavam o povo.
Então, como lidar com a rejeição, meu Marco? Ser rejeitado em alguma situação familiar, social, pode parecer um ataque à sua própria essência e existência. E muitas vezes é esse sentimento que dá. Esses ataques, esses sentimentos, Jesus estava passando por isso por aqueles que deveriam estar junto com Ele, agradecendo a Ele, mas ele estava enfrentando uma situação difícil. E aí, quando nós passamos por algumas situações de lidar com a rejeição, nós temos que aprender aprender o seguinte: a dor, ela tende a se agravar pela frustração. Nós temos que tomar muito cuidado, já do que nada que você diz ou que você faz é provável reverter a situação. Aí que nós temos que tomar algumas condutas. Como que eu vou lidar com a rejeição? E aí nós vamos pensando assim, como nós vamos fazer com isso? Vamos voltar aqui e pensar um pouco. Tópico 2, Jesus não parou diante da rejeição. Eu acho que esse exemplo é para mim e para você. Que exemplo, irmão Marco? Nós temos que reverter a situação. Porque diz assim, o Filho de Deus foi rejeitado pelas autoridades religiosas. Não foi o que nós lemos agora? Porém, seguidores, nada disso fez com que ele deixasse de cumprir a sua missão. Lembra da mensagem dura que ele pregou? As pessoas começaram a sair, e aí alguém falou assim, dura esta mensagem. Então nós vemos que assim as pessoas muitas vezes, e isso é fato, ser rejeitado pelas autoridades, seja ele estava sendo rejeitado pelo povo escolhido, mas na verdade essas pessoas não queriam ouvir o que elas estavam, o que estava dentro delas, a conduta delas. Tanto é que Jesus, em certa ocasião, falou: vocês estão como sepulcro caiado, vocês são bonitos por fora, mas por dentro não tem nada. Então essa é a grande questão de nós refletirmos hoje. Ou seja, a justiça dos escribas e fariseus era com adornos de uma tumba ou de um vestido, de um cadáver, que só servia como espetáculo. Olha só, engano. O engano dos corações dos pecadores se manifesta em que navegam rio abaixo pelas torrentes do pecado e de sua própria época, enquanto se sentem orgulhosos e se oporem aos seus pecados, mas frequentemente em épocas anteriores. Ou seja, tudo isso aqui nós vemos que hoje é muito atual. Então hoje nós não podemos deixarmos sermos enganados, também não podemos deixarmos sermos conduzidos. Por isso que nós temos que saber e entender qual é o propósito. Mas como reverter esse padrão, irmão Marco? Experimente coisas novas, explore novos lugares e substitua rotinas antigas por novas. Mas de que forma? Vamos para as Escrituras? Opa, caiu aqui. Aos Filipenses, vamos para os Filipenses? Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versos 6 a 9. Então, reverter o padrão, experimentar coisas novas, explorar novos lugares, substitua as rotinas antigas por novas, mudança de vida, de comportamental. Vamos lá, Filipenses capítulo 4, verso 6 diz assim: não andai ociosos por coisa alguma, pelo contrário, todas as vossas solicitações e orações, declaradas na presença de Deus, por meio da oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa ou excede todo entendimento, guardará o vosso coração e vossos pensamentos em Cristo. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo excelente ou digno de louvor, nisso pensai, isso praticai, isso fazei, e a paz de Deus estará convosco. Então, quando eu tenho que, passando por oposição, por rejeição, eu tenho que remover o padrão. Então, o que eu entendo? Se as coisas não mudam, as pessoas não mudam, eu mudo, você muda. Então, eu vou experimentar coisas novas, experimentando novos lugares, substituindo rotinas antigas por novas.
Então, essas coisas vão passar. Jesus, ele tinha um foco, nós temos que ter um foco. Nós não devemos ficar presos a isso. Jesus não se prendeu aos fariseus, Jesus não se prendeu para aquelas pessoas que acharam que a mensagem era dura, mas ele tinha um objetivo. O nosso objetivo e o seu, ele está em Cristo, ele está no Senhor. É Ele que vai nos abençoar. E com o tempo, tudo isso vai passar. Esses sentimentos vão passar, essa luta vai passar. Por quê? A rejeição, às vezes, ela é como uma... Eu ia falar como uma ratoeira. É uma armadilha, sabe? A oposição é uma armadilha. Quando você passa pela rejeição, quando você passa pela oposição, já não tem mais nada. Então, é isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que fazer. E o interessante é que os fariseus e esses homens dessa época, eles se achavam mais importantes que o Senhor. E o Senhor, através da palavra, através do testemunho, através do comportamento, mostrou para eles que eles estavam errados. Então nós vemos aqui que Jesus é rejeitado por muitos, mas exaltado pelo Senhor. Bendito seja Deus. Exaltado em que sentido? Certa ocasião, Jesus ele vem, o texto nos diz que João Batista estava batizando algumas pessoas no rio, e aí Jesus vem e João olha de longe e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E uma voz testemunha do alto quando Jesus vai ser batizado. E o interessante é que quando Jesus chega, João Batista fica comovido, constrangido, e fala assim: eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. E Jesus fala assim: eu vim para cumprir a lei, eu necessito ser batizado. E de repente uma voz do céu fala assim: eis o meu filho amado, a quem eu tenho prazer, a quem eu me comprazo. A voz falou. Jesus estava ali. E de repente o Espírito Santo o texto nos diz que o Espírito Santo se manifesta de uma forma corpórea como de uma pomba, de singeleza e pureza. Ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando todos nós somos rejeitados pelas pessoas, rejeitados por todas as situações, nós somos exaltados pelo Senhor. Guarde isso no seu coração, nesta aula. Guarde no seu coração essa palavra. Tem uma exaltação para a sua vida. Tem um agir de Deus em meu favor, no seu favor. Então ele reconheceu dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então houve uma exaltação, houve uma manifestação do próprio Deus, falando do seu Filho amado. Então nós vemos aqui que nós temos que mudar diante de situações. Então nós vemos aqui que nós temos... às vezes, irmão Marco, mas eu passei por situação difícil. Irmãos, irmãs, nós temos o direito de se sentir triste, mas também nós devemos evitar sermos vitimizados, sabe? Vai haver situações que nós vamos nos entristecer, porque nós não esperávamos essa situação. Mas também não nos sentimos vitimizados, não carregarmos esse fardo. Tristeza sentimos, frustrações sentimos, mas é momentâneo, é naquele momento. Eu deixo isso de lado e continuo nossa caminhada. Porque existe um alvo, né? Não que eu já tenha alcançado aquilo que tenho proposto, mas nós prosseguimos para o alvo, e o alvo é Jesus. Então nós vemos aqui que Jesus foi rejeitado por muitos, mas exaltado por Deus. Vamos lá, tópico 3, estamos quase terminando a lição. A luz que ilumina os rejeitados. Então nós vemos aqui que a questão continuando falando deste homem, que foi até o tanque Siloé, esse milagre não apenas restaurou a visão física, mas revelou uma verdade espiritual ainda mais profunda. Enquanto ele foi curado e teve seus olhos abertos, os religiosos da época permaneceram cegos espiritualmente, recusando-se a enxergar a obra de Deus. O propósito de João descreve que após o milagre, aquele homem creu em Jesus e o adorou. Aleluia! Está lá em João capítulo 9, a partir do verso 35. Em contraste com os que, apesar de visão perfeita, estavam presos à escuridão da incredulidade. Aqui que está a grande diferença. Aqui, irmãos, muitas vezes você vai ser rejeitado, você vai ser, que nem nós falamos no início, da rejeição, a questão da oposição de pessoas que, na verdade, essas pessoas não têm a mesma visão que a sua, ou seja, permanecem cegos espiritualmente, negando-se a enxergar a obra de Deus. Então, existem muitas coisas que a incredulidade vai cegar pessoas, a inveja vai cegar pessoas, situações que vão fazer elas ser opressoras, mas o que eu quero te dizer
nessa lição. Quando o infortúnio acontece, suas emoções podem reagir instantaneamente, mas isso não significa que você precisa agir assim. Em vez de tratar essa crise como urgente, considere-se se seria melhor dedicar o seu tempo, em lidar o seu tempo com outros assuntos, ou seja, buscar outras alternativas. Olha o que vamos falar aqui agora. Vamos lá? 2 aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 9 até o 11. Olha o que está preparado. Por isso que assim, nós vamos dedicar o nosso tempo para lidar com outros assuntos. Não vamos mais perder o nosso tempo com opressão, com rejeição. Nós vamos fazer isso aqui, Olha, você está debaixo de uma palavra de Deus para a sua vida. E preste atenção. No entanto, como está escrito, o olho jamais viu, o ouvido algum nunca ouviu, e mente humana imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus, todavia, revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Verso de número 12. No entanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim que possamos compreender o que por Deus nos foi dado e outorgado, concedido gratuitamente. O Espírito Santo habita na minha vida e na sua vida. Então, nós hoje não vamos mais nos prender nas ofensas, não vamos mais nos prender nessas situações, mas nós vamos nos lidar com os assuntos da eternidade, com os propósitos do Senhor, que aquilo que o nosso olho ainda não viu, que o nosso ouvido não ouviu, é os que está preparado para aqueles que servem ao Senhor. Bendito seja Deus. Existe uma recompensa para aqueles que são perseguidos, são oprimidos e são caluniados também. Então nós estamos aprendendo a exaltação. Jesus passou por tudo isso e triunfou. E se você estiver passando por alguma situação semelhante, o Senhor vai nos dar vitória, porque essas pessoas, elas estão cegas espiritualmente. Os fariseus tinham fisicamente uma boa visão, mas eram cegos espiritualmente. Se tivessem ouvido a palavra e sinceramente considerado as evidências do Senhor, também teriam crido em Jesus Cristo e tido a oportunidade de nascer de novo. Essas pessoas, eles eram religiosos. A espiritualidade deles era muito rasa. Eles não tinham relacionamento com Deus, eles tinham relacionamento com a religião. É tudo diferente, irmão. Quem tem relacionamento com Deus, ele eleva a sua espiritualidade. Quem é religioso, ele está no nível raso. Essa é a grande diferença de quem é religioso e de quem atua a espiritualidade. Era essa situação que eles viviam na escuridão da incredulidade. Que o Senhor nos guarde e nos livre de todo esse mal. Conclusão da lição. O próprio Senhor Jesus Cristo, em seu discurso de despedida, advertiu os seus discípulos que enfrentariam rejeição e oposição ao longo da sua caminhada cristã. Essa palavra é para mim e para você. Nós vamos encontrar oposição ao longo da nossa jornada cristã. No entanto, Ele também nos assegurou que o Espírito Santo os fortaleceria e capacitar cada um para perseverar na missão. Desta forma, nenhuma forma de rejeição ou oposição pode impedir o avanço da igreja quando ela caminha no poder do Espírito Santo. Então, hoje essa é a palavra para nossos corações. Nós vamos andar no poder do Espírito Santo. Por isso que a palavra diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Lançai todas as vossas ansiedades sobre o Senhor e Ele cuidará de vós. Esse é o nosso Deus que nós servimos. E mesmo diante das oposições, mesmo diante de situações difíceis, mesmo diante de rejeições e oposições, Ele está conosco. E nós vamos ver que diante de tudo isso, vai passar, irmãos, tudo passa. E nós vamos triunfar. E o nome do Senhor será glorificado. E a paz reinará no meu coração e no seu coração. Quero te fazer um convite. Nós estamos aqui na cidade de Santo André, São Paulo, na Rua Dracena, número 202, no Jardim Alvorada. Vem nos fazer uma visita. No domingo nós estamos aqui, temos 2 cultos. Nós temos um culto às 9 da manhã
e umas 18 horas da noite. Você é o nosso convidado para participar, para nos conhecer. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor seja próximo da sua vida. E que nós aguardamos você até a próxima lição. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.